Como eu tenho uma posição mais conservadora em relação aos meus colegas esquerdistas, ah, geralmente os direitistas ou as pessoas de centro me mandam mensagens indignados com como a política está sendo vista. Então, por exemplo, quando começar sobre racismo ambiental, por exemplo, falaram sobre quando começou esse termo racismo ambiental, o pessoal chegou para mim, nossa, Bira, hoje tudo é racismo mesmo, enfim. Mas um tema que aconteceu foi quando disseram que a reforma da Previdência Social era racista. E aí o pessoal empolvorosa nas minhas mensagens dizendo: meu Deus, hoje tudo é racismo, Bira, me ajuda, o mundo tá perdido. Mas era de fato racista? Em qual sentido? Eu vou explicar pra você. No meu vídeo Mito da Garagem, você que assistiu o meu vídeo, o Mito da Garagem, que é um dos mais vistos do meu canal, sabe disso. A expectativa de vida em Cidade de Tiradentes, que é uma periferia de São Paulo, é 53 anos. Então as pessoas morrem com 53 anos. E eu lembrei disso porque você falou sobre o coração. É problema cardiovascular. Pobre morre com problema cardiovascular. É o grande risco que eles têm. E o que acontece? Por que o Brasil... É isso que eu estou te mostrando aqui, que a gente estava falando sobre como o Brasil teve essas pessoas que ascenderam e as que não ascenderam. Então, em Moema, que é um bairro nobre de São Paulo, eu acho que foi 88 anos a expectativa de vida. 30 anos a mais, tudo bem? E por que era racista? Porque quem mora na periferia são pessoas negras, certo? Pardas e pretas. E elas morrem com 53 anos. E pra você se aposentar com 65. Então elas não vão se aposentar nunca. Eles nunca vão se aposentar. Não vão se aposentar. Então isso é muito... Então as pessoas, elas não entendem. O Bira é pessimista. Gente, eu sou pessimista por quê? Porque as pessoas do Brasil, as pessoas que moram na periferia vão morrer com 53 anos e não vão se aposentar. Mas é uma análise de dados, não é uma questão de opinião, né? É o que chama materialismo, é o que os marxistas chamam de materialismo, né? Eu estou vendo a realidade material da sociedade, é isso que aconteceu. As pessoas vão morrer sem se aposentar, elas vão trabalhar a vida inteira e não vão se aposentar. Não vão chegar à melhor idade, à terceira idade, à velhice. Não vão. Como é que eu vou achar que essa pessoa vai vencer? Não vai. Tudo bem? Compartilhei essa semana, compartilhei ontem um vídeo de um CEO de uma grande empresa estadunidense falando que ele quer que o desemprego chegue a 50%. É o segundo vídeo do tipo que viralizou na internet. O primeiro foi outro CEO, um homem muito bilionário, dizendo que nós precisávamos de uma recessão. É isso que eu quero que vocês entendam, gente. Eu não tô aqui querendo ser comunista ou ser marxista demais, até porque eu não sou, mas eu tô falando sobre o que acontece de fato com você. Enquanto você de classe média que trabalha duro para pagar os seus impostos, e você sofreu sim agora, porque antes você ia para Disney muito, você ia para o exterior porque o dólar estava R$2, agora está 5, já é um pouco mais difícil. Você que mora aí na Santa Cecília, em bairros centrais de São Paulo, bairros nobres, quero que vocês entendam isso. Para vocês, recessão é ruim. Para todos nós. Para a classe média, recessão é ruim. Para a classe pobre, para a classe baixa, recessão é ruim. Mas eu quero que você entenda que os bilionários, eles querem que haja recessão, porque eles não sofrem nada. Então, o dono da sua... Ganham com a taxa de juros, desculpa. Exatamente isso. Exato. É isso mesmo. E tá entendendo? Então eles vão ganhar. Nós tivemos pessoas virando mais bilionárias na pandemia, enquanto o povo estava em situação alimentar de segurança. 44 milhões de brasileiros, não é isso? Com insegurança alimentar. Depois procurem e vejam. Não, eu acho que era 33 milhões de brasileiros passando fome mesmo, em situação muito baixa, e 140 milhões em insegurança alimentar. Procurem os dados, depois vocês vejam a realidade do país de vocês. A gente não sabe. Então, eu palestrei agora recentemente no Citibank. Foi uma palestra muito bacana, porque eu sou um sofista. Quando eu vou conversar com bancários, eu tento sempre falar assim, não, mas para o bem... A minha palestra é sobre negros, né? Sobre negritude, sobre racismo. Então, em vez de falar contra o capitalismo, que eu sei que isso não vai chegar no bancário, eu falo a favor do capitalismo. Então eu sou sofista, eu vou trocando a minha ideia. Então lá eu falei, não, gente, eu comecei a palestra falando assim, a grande frase do Ronald Reagan, que é ressuscitada pelo Donald Trump, que é: o melhor programa social é um emprego.
Essa é uma frase extremamente direitista. Eu comecei com essa frase. Falei, gente, o melhor programa social é o emprego. E é o emprego que o negro não tem. É o emprego que o negro quer. Tá entendendo? Então eu faço uma articulação diferente. Nós queremos, o negro tem que entrar na universidade para que ele tenha um emprego. Para que não precise de uma política pública depois para assisti-lo. Porque ele quer trabalhar. Entende? Então eu faço um discurso diferente para tentar chegar naquela pessoa. Enfim. Bira, posso fazer você fez uma observação aí que você falou, eu sou vista por muitas pessoas de esquerda como conservadora. Não, eu sou mais conservador mesmo. E em que aspecto? Como assim? Em questões sociais mesmo. Em questões sociais, eu estou me desconstruindo um pouco. Algumas pessoas não gostam de mim porque acham que não existe esquerda conservadora, mas existe. O Brasil é uma grande esquerda conservadora. Se você chegar pro Brasil e falar assim, você acha que tem que ter assistência para quem passa fome? O brasileiro médio vai falar assim. Você acha que a Petrobras tem que ser privatizada? Não. O brasileiro sabe. Teve agora, isso eu ia falar também sobre o Datena. Teve agora uma fala num programa do Datena, o cara falou assim, Datena, você acha justo? Porque o dinheiro que as pessoas pagam do bilhete único, a maior parte vai para as empresas privadas. Porque a malha metroviária de São Paulo tem algumas linhas privadas. Elas recebem o dobro das linhas públicas e recebem menos da metade das pessoas. Ali. Nossa. Então não tem sentido nenhum. Eu até chamei de parceria caracu, em que a empresa privada entra com a cara e o Estado entra com... Que delícia, né? Eu gosto da parceria caracu, mas em outros lugares. Então você percebe que essas pessoas, elas... Não, que é isso que tá acontecendo. Então, aí o cara falou, Datena, você acha certo a gente... O povo brasileiro privatizar o metrô e deixar essas famílias... Porque aquele cara era muito bem articulado que estava conversando com o Datena. Era um homem na rua. Foi parado para ser entrevistado. Ele falou, a família tal ficou bilionária porque fez a privatização, comprou a linha do metrô. Você acha certo isso acontecer aqui no Brasil? Privatizar tudo, deixar a pessoa sem direito? O Datena fala, não. O que o Datena é? Ele é uma pessoa... É isso que eu quero que as pessoas entendam. Porque ele é uma demonização. Essa polarização no Brasil fez com que pai e filho não se falasse mais. Ai, você é bolsonarista. Mãe, meu pai é bolsonarista. Ai, meu pai não serve para... Ele é louco. Você tá entendendo essa situação? Sim. As famílias começam a se desfazer. Também que a ideia de família tem que ser desfeita, mas tudo bem. Mas as pessoas que deviam estar juntas, lutando juntas, elas se desfazem. E o que acontece com a política? Com os políticos? Continua. Eles estão juntos, eles dão a mão, fazem aliança. Em muitas cidades, o PL, o partido que foi do Jair Messias Bolsonaro, é articulado com o PT. Em muitas cidades do Brasil. Então ninguém tá se portando com você. É isso que eu sempre falo. Ninguém tá se portando com nós. Ninguém tá se portando se você passa fome. Você já falei hoje, os bilionários querem que haja recessão no Brasil. No Brasil não, no mundo, 50% de desemprego, é metade das pessoas em desemprego. Aí quando se fala Cal Polanyi, isso também meus seguidores já sabem muito, Cal Polanyi, ele foi um autor que falou sobre a fome, que a fome ela foi criada na Inglaterra como fator de controle social. Como assim? Eu vou explicar para você. Havia fome na Idade Média, na Idade Antiga? Havia, quando não havia comida. Esse é o ponto. Se não havia comida, havia fome. Aí teve uma peste, ninguém mais comia. Agora no Brasil, não. O que você vai no supermercado? O que os produtos têm? Prazo de validade. Por acaso, o produto no dia anterior a ser vencido, ele vai ser distribuído? Não, então a gente tem comida sendo jogada fora. Nossa. Tudo bem? E pessoas com fome. Para o bem do capitalismo, do mercado. Então você vê que hoje nós temos comida e nós temos pessoas com fome. E a fome ela foi criada por quê? Porque é isso que Adam Smith pensava. Quando Adam Smith pensou no capitalismo, no liberalismo dele, que é o pai do capitalismo, ele falou assim, as pessoas elas têm que competir em igualdade. Porque na ideia dele era o seguinte, eu tenho uma fábrica, você quer um emprego. Aí você fala pra mim, olha Bira, eu quero trabalhar na sua fábrica. Eu falo, eu te pago R$7 a hora. Aí na cabeça do Adam Smith, você ia falar assim, não, R$7 é muito pouco, pode ser 10? Falo, não, pode ser 9. Então, 9 eu aceito. Então tá, agora está contratado. Isso é o que acontece? Não é o que acontece. Não. Por quê? Porque a fome foi instaurada. Você aceita por 7? Não tem problema. Aquele cara tá passando fome, ele aceita. Era isso que ele não sabia que aconteceria. Exato. Então nós não temos isso. O que é a pejotização? A pejotização é um fator da leitura neoliberal.
É isso. Não, nós vamos negociar com o patrão. Negociar o que com o patrão, gente? O que você vai negociar com o patrão? Se a gente já sabe, tá aí provado, ele quer que 50% das pessoas passem necessidade e sejam demitidas. É isso que a gente está passando aqui no mundo, não só no Brasil. Essa situação. Por que eu sou mais conservador? Porque, primeiro, existe esquerda conservadora? Acho que sim. Porque o Brasil é uma grande prova disso. Aí você pergunta, então tá, vamos lá, em termos econômicos, tem que ter privatização? Não, o brasileiro sabe que fica ruim. O SUS é ruim? O SUS é ruim, mas é melhor o SUS do que você morrer na rua, como acontece nos Estados Unidos da América. Então privatização não é bom, não quer que privatize Petrobras. Se alguém chegar e falar, se o Jair Messias Bolsonaro tivesse falado, nós vamos tirar o Bolsa Família e nós vamos privatizar a Petrobras, ele teria ganhado a eleição? Claro que não. Mas o que acontece? E o que ele fez? Que ele sabia disso? Quem falava isso era o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho falava, quando nós tivermos um candidato que seja conservador nos costumes, ele ganhará a eleição. E é fato isso. Então, nos costumes, eu sou um pouco mais conservador. Entende a situação? Mas não tanto. Porque as pessoas elas me colocam num lugar como se eu fosse o próprio Hitler encarnado em maquiagem. Eu entendo. Você é conservador comparado a essas Isso, comparado às pessoas radicais. Talvez até essa questão quando você diz, eu não tenho essa questão de artigo neutro e tudo mais e tal. Isso faz com que você seja visto como conservador. Exatamente. Não que você se identifica com o conservadorismo da direita. Não, exatamente isso. Não politicamente, nem sociologicamente, mas em relação aos costumes. Você é mais tradicional. Mas é muito mais... Desculpa, Pode deixa eu falar. só ver se minha leitura tá correta. É muito mais, quando você diz eu sou conservador, é muito mais no sentido do que você vê que é melhor pro social do que como você enxerga. Gente, é isso. Eu posso falar sobre isso? Pode, por favor. Já falei aqui sobre o Chile. Já falei em outros lugares sobre o Chile. Vamos lá. O Chile foi a maior prova. Eu sou partidário da Realpolitik. Então, Gustavo Gaiofato, por exemplo, ele faz react nos meus vídeos, ele fala, não concordo com o Bira sobre isso. Quando eu falo, o jogo é esse. Ele fala, eu não concordo com isso, a gente tem que mudar o jogo. Mas quem vai mudar o jogo? O Partido Comunista do Brasil, que tem 10 pessoas lá dentro? A UP? Quem que vai mudar o jogo? Não vai. O Lula, ele tem que dar a mão para essas pessoas para que ele governe. Entende? E as pessoas não entendem isso. Acham que... Gente, quem manda no Brasil não é o presidente, é o Congresso, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Então, voto, eu sempre digo que é o voto mais importante. E o voto ninguém se importa. É isso que é a questão. Agora, quem que você votou há 4 meses? Não sabe. Não, deputado, botei na legenda. Não, deputado, às vezes o cara fala, não, porque não sei quem me deu ali o negócio. Mas exatamente. Mas E é ele que vai... É essa pessoa que vai governar o Brasil. Então, gente, é um absurdo, tá? Mas enfim. E por que isso acontece? É dado? É projeto ou é por acaso? Temos que pensar sobre isso. Mas a questão é, a pessoa acha que vai chegar um presidente e vai falar assim, não, agora a gente vai mudar tudo. Não vai acontecer isso. Então até eu era cirista durante muito tempo, eu fui cirista, até hoje tenho um grande apreço pelo Ciro Gomes. Porque ele tem um projeto de Estado, esse que eu me pega nele. Então ele pode ser pior, ele pode bater na cara das pessoas na rua, ele pode fazer o que ele quiser, como ele bateu essa semana. Exatamente. Maravilhoso. Essa semana ele bateu na cara de um cara. O PND dele é maravilhoso. Exatamente. Que é o Plano Nacional de Desenvolvimento. Eu sou mais desenvolvimentista mesmo, mas enfim. E aí, por que eu voto no Ciro Gomes? Porque ele tem um projeto de Estado, não de governo, entende? Então se alguém apresentasse um projeto de Estado pra mim, em que a pobreza fosse diminuída, de fato, em que o trabalhador tivesse comida no prato, eu já ficaria feliz. Mas ninguém me apresenta. Apresenta um projeto de governo e não tem projeto de Estado no Brasil. Porque se a pessoa apresentar um projeto... Quem é o dono do Brasil? Os donos do Brasil são agronegócio, nós já falamos sobre aqui. Quem vai levantar a mão e falar assim, oi, bom dia, vocês pagaram 19 mil de imposto, a gente vai aumentar isso, viu? O que vai acontecer com essa pessoa? Gente, ela não vai ser morta, porque agora na pós-modernidade isso não acontece, mas ela não vai governar, ela vai sofrer impeachment. Tudo bem? Tem a grande bancada BBB, que é boi, bala e bíblia. Então é uma situação, nós estamos numa situação, primeiro, então se a gente fosse, então Bira, o que a gente, porque vamos fazer isso. Bira, então o que a gente faz? Aí eu já não sei, porque se eu soubesse estava na política. Mas a questão é, primeiro a gente tem que educar as pessoas. Essa semana eu falei assim, gente, eu falei num tweet, que se o Lula era um liberal, eu não sei, que ele fez demandas que atacam os trabalhadores, ele fez de fato.
E tem que ser feito porque é um jogo, ele vai fazer o quê? Se ele não fizer, ele vai embora. Eu falei, se você quer revolução, se você quer alguma mudança, queime Brasília. Falei pra queimar Brasília. Falei, tá, gente? Pra queimar Brasília. Aí escreveram assim pra mim, Bira, mas se queimar Brasília, o próximo congresso vai ser escolhido pelo mesmo povo. Eles vão escolher os mesmos herdeiros, os mesmos latifundiários. E é verdade. É verdade. Então a gente tem que ter o quê? Educação. É difícil, as pessoas não sabem nem fazer matemática. Imagina a educação política que Paulo Freire queria. Nossa, beijo Paulo Freire, fica com Deus. Você vai ter que ter uma política representativa que não seja como é agora. Porque vocês sabem, por que coloca esses personagens como Tiririca, como... Frank Aguiar. Frank Aguiar. Porque puxa, certo? Porque o voto do deputado... Eles são boi de piranha, né? Exatamente, boi de piranha. Eles não é direto o voto, né? Uhum. O mais votado puxa outras pessoas. Então, Clodovil Hernandes puxou várias pessoas que a gente nem sabe quem são. Eu acho isso a institucionalização do esquemão, né? Mas o esquemão. Isso é zero democrático. Não. Eles criam. Eles puxam. Eles criam as leis deles mesmos. Como é que a gente burla a própria democracia? Vamos criar essa regrinha. Né? A democracia já é uma mentira. A gente tem que começar nesse ponto, né? É verdade. A democracia burguesa é uma mentira. O Estado burguês é uma mentira. Hoje eu tava vindo aqui no Uber que vocês pediram pra mim. O cara falou assim, que um deputado roubou mais do que não sei o quê. E ele foi solto porque o Ministério Público teve uma outra interpretação. É sempre assim. Agora, você vai você aí na sua casa roubar R$1.000 de alguém, desviar R$1.000 da sua empresa, fazer qualquer esquema ilegal, você vai ser preso mesmo. E vai apodrecer lá dentro.